Estudo bíblico Isaías 14. A queda do rei da Babilônia. Verso 1. Antes de continuar com o julgamento sobre a Babilônia, Isaías lembra a Israel, também chamado Jacó, que o propósito de Deus não mudou. Ele ainda é fiel. O ímpio poder mundial da Babilônia será esmagado, mas o povo de Deus emergirá triunfante no final. A infidelidade de Israel não anulou a aliança divina com Abraão. Jeremias, capítulo 32, versos 30 a 37 e Romanos, capítulo 9, versos 10 e 11. Israel já sofreu muitas punições durante os últimos séculos, mas Deus ainda restaurará seu povo em sua própria terra. Verso 2. As condições serão o contrário do que eram nos dias de Isaías. Em vez de nações os levando cativos, as nações irão recolocar Israel na sua própria terra. Em vez de nações tomando posse de Israel, Israel possuirá as nações e os povos das nações servirão a Israel. Os seus capturadores serão os cativos e Israel dominará sobre os déspotas que uma vez os oprimiram. Capítulo 49, versos 22 e 23. Versos 3 e 8. Um hino de triunfo sobre a Babilônia derrotada, tanto a cidade histórica como a escatológica. Verso 3. Haverá um dia de alívio da opressão, do tremor e do trabalho duro sofridos por aqueles que foram levados cativos pelos assírios. Embora Nabucodonosor depois tenha instalado os judeus na Babilônia, ele não os fez passar por tal sofrimento e trabalho forçado. O reino de Deus, iniciado por Jesus, trouxe alívio, Mateus 11, 28 e 30, mas o milênio trará alívio completo. Verso 4. Motejo. Provérbio, parábola, exemplo. É algum precedente do passado, alguma palavra de sabedoria antiga. Aqui tem o sentido negativo de um exemplo de algo desprezível, zombaria. Tirania, que alguns entendem como cidade insolente e outros aquela que exige ouro. Verso 5. O Senhor verdadeiramente é aquele que quebra o bastão, poder dos ímpios, o povo culpado, e o cetro, autoridade administrativa dos governantes. Ele os usa para trazer o seu juízo, mas eles também são julgados quando é chegado o momento. Capítulo 10, verso 12. Verso 6. Tiglat-Pileser III e as suas forças eram extremos em sua brutalidade contra as nações. Todos os anos, o exército assírio saía em campanhas militares e implacavelmente feria os povos. Verso 7. O mundo se alegra com a morte desse opressor, pois agora pode desfrutar de repouso e quietude. Naum, capítulo 1, verso 15, Zacarias 1, verso 11. Júbilo inclui gritos de alegria. Verso 9. O além ou o Sheol. Um nome para a habitação generalizada dos mortos antes da ressurreição de Cristo. Mas aqui representa a habitação dos espíritos dos altivos governantes que desafiaram a Deus nas dispensações passadas. Estes são representados como dando as boas-vindas à chegada do rei da Babilônia, com maliciosa satisfação, pois toda a sua breve glória terrena já terá sido extinguida, como foi a deles. Versos 10 e 11. Tiglat-Pileser III era o rei mais poderoso do seu tempo. Ele tinha impressionado outros reis pela sua majestade e pelas suas reivindicações de deidade. Eles estão pasmos de que, na sua morte, ele se tornou tão fraco e tão ineficaz quanto eles. Apesar de toda a sua pompa, ele foi trazido até o Sheol, inferno, tendo se tornado em nada diferente de qualquer outro pecador. Como parte de seu julgamento, ele não teve um enterro apropriado.
versos 12 a 20. Caíste do céu. A referência imediata se aplica ao império da Babilônia, rebaixado depois de se exaltar. Não se deixará de perceber aqui uma aplicação a Satanás, que ao se exaltar contra Deus foi rebaixado até o inferno. Estrela da manhã, glorioso, luzente, que alguns interpretam como nome próprio Lúcifer, o assim considerado nome original do diabo. O nome romano para estrela da manhã, a qual logo desaparece diante do esplendor muito maior do sol. Este título foi concedido ao rei da Babilônia, não se referindo a ele como indivíduo humano específico, mas como representante ou incorporação de Satanás, que é considerado o poder por trás do trono real. A ignominiosa queda do tirano da Babilônia, aqui descrito profeticamente, cujo cadáver jaz insepulto e desonrado, reflete Satanás, seu senhor. Verso 13, Monte da Congregação. Entre os babilônios havia a lenda de um Olimpo dos deuses chamado Aralu, no extremo norte, onde os deuses das nações se congregariam. O povo piedoso de Jerusalém só reconhecia o único Deus verdadeiro e um único lugar sobre a terra onde ele estava se manifestando, o Monte Sião. Deuteronômio 12, 5 e Salmo 48, versos 1 e 2. Assim, a audiência de Isaías reconheceria que o rei da Babilônia estava reivindicando ser maior que qualquer Deus, até mesmo maior que o único Deus verdadeiro. Verso 14. Por esse ato, ele se poria no mesmo nível que o Altíssimo, um título que realmente só pertencia ao único Deus verdadeiro. Gênesis 11, versos de 1 a 4, 14, versos 18, 20 e 22, Daniel 4, versos 17, 24 e 25 e 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Que pecado profundo era isto? Era como o pecado de Adão e Eva, o pecado da Torre de Babel, e será o pecado do Anticristo. 2 Tessalonicenses 2, 4. Verso 15, Reino dos Mortos. Mais uma tradução da palavra Sheol, que aqui está no sentido de inferno. Mateus 11, 23 e Lucas 10, 15. As características do Sheol. 1. É um lugar profundo. Versos 9 e 15. 2. É um lugar onde é conservada a consciência. Versos 9 a 15. 3. É um lugar onde se pode conversar. Verso 10. 4. É um lugar onde até reis e príncipes serão lançados depois da morte. Versos 9 a 11. 5. É um lugar cujos habitantes se alvoroçam ao ver novos moradores chegarem. Verso 9. 6. É um lugar cujos habitantes se reconhecem derrotados. Verso 10. 7. É um lugar onde há reconhecimento mútuo. Verso 16. 8. É um lugar cujos habitantes possuem certo grau de memória. Versos 16 e 17. Veja Ezequiel 31, versos 15 e 16. Versos 18 e 19. Nos tempos bíblicos, as tumbas eram consideradas importantes na honra ao morto. Em contraste com todos os outros reis da época, Tiglat-Pileser III não seria enterrado regiamente em uma tumba magnífica ou mausoléu. Verso 20. O rei da Babilônia não terá um enterro digno porque ele destruiu a sua terra e matou seu povo. Esta responsabilidade é apontada contra todos os reis da Assíria em Isaías 37, 18. Versos 21 e 22. O juízo de Deus não é somente contra o rei da Babilônia, mas contra a própria Babilônia. Deus desarraigará o seu nome, ou seja, seu poder e autoridade, e não lhe deixará um
remanescente, como ele prometeu a Israel. Versos 21 a 27. Esta passagem reverte mais particularmente a queda da Babilônia histórica em 539 a.C. e a permanente extinção de seu poder e posteridade. Como confirmação antecipada dessa promessa referente à Babilônia, o Senhor predisse a catástrofe mais iminente dos exércitos da Assíria, o suzerano da Babilônia na ocasião, na Palestina, verso 25, que aconteceu quando da invasão de Senaqueribe em 701 a.C., todos esses desastres nas nações vizinhas demonstrariam o poder de um Deus único e verdadeiro, o Deus de Israel. Versos 24 e 27. Verso 23. Depois da destruição da Babilônia, a área inteira ao redor da cidade foi inundada pelo descuido dos canais e dos diques que se formavam ao lado do rio Eufrates. Veio a ser um lugar de pântanos estagnados entre ruínas habitadas por animais do campo. Nós sabemos apenas de uma ocasião quando a Babilônia se tornou um pântano inabitável. Os poucos anos depois de 689 a.C., quando Senaqueribe demoliu a cidade e inundou seu local. Verso 25. A profecia feita contra a Síria já havia sido cumprida na época que escreveu essa passagem. Isaías colocou a profecia antiga ao lado da profecia sobre a destruição ainda futura da Babilônia como sinal, penhor ou prova de que a nova profecia se cumpriria. Versos 28 a 32. Os filisteus, em sua guerra contra Acais, tinham recentemente tomado 4 grandes cidades judias. Segundo Crônicas 28, 18. Mas aqui são advertidos da retribuição vindoura através de Ezequias, a serpente do verso 29, e dos posteriores príncipes judeus da dinastia Hasmoneana. Verso 28. Morreu o rei Acás de Judá em 715 a.C. Verso 31. Do norte vem fumaça. A poeira levantada pelos exércitos dos assírios em marcha seria como a fumaça. Fumaça era também o que restava, já que os invasores destruíram tudo no seu caminho. Refere-se às devastações futuras de Sargão, capítulo 20, verso 1, e Senaqueribe, mencionada em seu registro de campanhas em 701. Verso 32, mensageiros. Entende-se que os filisteus estavam organizando uma revolta contra a Síria e que mandaram um recado a Jerusalém pedindo auxílio e cooperação. Capítulo 36, versos 18 a 20. A revolta realizou-se 7 anos mais tarde, em 714 a.C. Isaías ensinou que a resposta certa aos enviados filisteus seria, portanto, que deveriam retornar para casa com a declaração de que a única e verdadeira segurança de Judá se encontrava em Jeová, o seu Deus.